Bom, nessa experiência vamos falar um pouco sobre resistência elétrica e mostrar como funciona um resistor. A gente vai fazer modelos simplificados de resistores usando o grafite. O grafite ele é um material bom condutor de eletricidade, que tem uma baixa resistividade elétrica e também é fácil modelar ele. Por exemplo, usando uma folha de papel a gente consegue fazer traços de grafite que já são suficientes para funcionarem como resistores, né? Então, por exemplo, o grafite que vem desse que a gente usa em lapiseira tem uma resistência de 3 ohms, um pouco baixa para a nossa experiência. Só que fazendo um traço contínuo de grafite numa folha de papel, a gente já consegue obter uma resistência maior, porque é um traço de espessura muito baixa, né? Aqui a gente já consegue cerca de 120 kΩ nesse pequeno resistor aqui. Na primeira parte da experiência a gente vai fazer alguns grafites e analisar a variação da resistência conforme a gente varia o tamanho deles. Eu vou fazer um de 12 por meio. Fazer algumas marcações aqui de distância. Uma na metade, um quarto, 3/4. Fazer também 1/3, 2/3. E a gente vai fazer mais alguns resistores aqui, só que vamos variar um pouco a área deles. Aqui eu fiz um de 4/1. Fazer mais um para garantir, né? Deu um de 4/2. A gente vai precisar preencher esses nossos retângulos de grafite para que eles funcionem realmente como resistores elétricos. Você pode observar que a resistência vai depender muito da maneira como você preencher os retângulos, né? Você conseguir preencher todos da mesma maneira, com a mesma vontade, e provavelmente a experiência vai dar mais certo, né? Pode demorar um pouco. Esse procedimento pode ser facilitado se utilizar um grafite mais grosso, mais mole. Por exemplo, um lápis 6B pintaria esse retângulo muito mais facilmente do que esse HB que eu estou usando. Importante não deixar falha no meio nem na ponta do grafite, porque a gente pode acabar colocando a ponta de prova nessa falha aí e achar um valor totalmente errado.
melhorado nesse aqui, o outro ficou melhor. Acabando de preencher aqui, agora a gente pode ver um pouco como varia essa resistência, né? O nosso primeiro resistor aqui de 12 centímetros tem uma resistência de 190 kΩ de ponta a ponta, né? E como a gente sabe, a resistência ela é proporcional ao comprimento do condutor, né? Por exemplo, se eu pegar a metade desse nosso resistor, a gente percebe que a resistência cai aproximadamente pela metade, né? Levando em consideração o capricho aqui utilizado no resistor, né? Olha aí. De um 187 caiu para 100. A gente pode pegar um quarto, por exemplo. Aqui. A gente consegue aí 58 kΩ. Um terço. 76. A gente percebe que é uma variação linear, né? Que é o que dá a nossa fórmula. Agora, quando a gente dobra a área do nosso resistor, a gente pega aqui todos de mesmo comprimento, né? De 4 centímetros. Não, de 3 centímetros. Você vê que ele tem 87 kΩ. Então, se ele tiver o dobro da área, a resistência já cai para 40 kΩ. Que é a metade da resistência, né? A gente percebe que é inversamente proporcional, né? Conforme você varia a área a secção transversal do seu condutor, você diminui a resistência. Porque dobrar mais uma vez a área, a resistência cai pela metade mais uma vez. 20, 40, 80. Agora a gente vai ver também um pouco de associação de resistores, né? Se eu pego, desenho aqui um resistor, assim. Um resistor qualquer. Aqui não precisa muito capricho, que a gente vai medir antes de usar. Desenhar dois resistores aqui, bem pertinhos um dos outros. Aí tem dois resistores. Esse aqui, 192 kΩ. E esse aqui, 123 kΩ. Agora eu vou ligar eles, né? Vou fazer uma associação em série de resistores aqui. Medir quanto que deveria ficar a somatória desses dois valores, né? Ó, a gente conseguiu uma resistência de 342 kΩ, que é realmente o resultado esperado, né? Aproximadamente. Sempre levar em consideração que o resistor varia muito, né? Da maneira que a gente faz ele. Agora, vamos tentar fazer uma associação em paralelo aqui. Para fazer os terminais onde vai ser a ligação dos resistores bem próximos e bem feitos, né? Para que não haja uma variação grande de resistência nessa região. Né? Vamos medir o primeiro aqui. 140 kΩ. E o segundo, 225 kΩ.
A gente faz a nossa associação paralela. Esse bicho tem uma resistência equivalente de 89 km. A gente pode fazer os cálculos para comprovar que tinha que dar algo bem próximo disso. Agora, para finalizar essa nossa experiência, a gente vai mostrar a variação na potência, né? A própria lei de Ohm, que diz que a potência é inversamente proporcional também à resistência. É a mais convencional, né? Que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. E a gente vai tentar mostrar aqui através de um LED, né? Vou energizar esse LED aqui. Aí, a gente tem um LED aqui, 2 fios. E esse LED inicialmente está com o circuito aberto aqui, né? Vou colocar uma bateria. Então a bateria está em série com esse LED. E aqui está o circuito aberto. É importante não dar curto nessas pontas que vai queimar o LED na hora, né? Precisa de uma resistência entre eles, uma resistência mínima para não queimar o LED. Então vamos testar os nossos resistores aqui, né? Testar esse primeiro aqui, se já é o suficiente, né? Você percebe que acendeu o LED aqui. E a gente vai ver o que acontece quando a gente aumenta o comprimento, né? Que a gente aumenta a resistência do resistor, vê a intensidade luminosa do LED. Então pode perceber que conforme eu vou aumentando a resistência, a intensidade luminosa cai. Aqui já tá bem baixinha a luz. Chegando lá no comecinho ele acende bem. Só que a resistência aqui tá um pouco alta, né? Vou pegar esse resistor mais gordinho aqui. Ele já acende bem melhor. A gente vai afastando. Até pra gente testar essa variação de área aqui, né? O último fica bem mais claro, né?